Você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. E se você tiver um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. O primeiro relato de hoje é o Lobisomem do Mirante. Então vamos ao relato. O que vou narrar realmente aconteceu comigo no ano de 2009. Eu não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida, eu fiz uso de drogas pesadas, cocaína e crack. E hoje, graças a Deus, eu estou livre desse mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. E depois de ter aprontado de tudo em busca do meu prazer, eu resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio. E chegamos à conclusão que a melhor saída para mim era um tratamento intensivo, ou seja, internação. O processo de internação era de 9 meses. E o meu primo, ex-dependente, era coordenador da clínica onde eu fiquei. E acabei escolhendo também essa clínica pelo fato de ter alguns amigos lá internados. E entre eles o Paulo, que era um alcoólatra, e nós o chamávamos de Billy Joy. Será que é o Billy Joy do Green Day? Seu estado de saúde já estava bem deteriorado, e ele veio a falecer durante a sua estadia na clínica. E antes dele falecer, ele me contava várias histórias de criaturas sinistras que ele presenciava ali, nas matas, próximo à chácara. Inclusive, ele me contava que ali vivia um mapinguari, e ele mesmo já havia confrontado essa criatura. Lógico que eu ria e não acreditava, pois para mim não passava de um devaneio da cabeça dele, ainda mais pelo fato dele ter sido um alcoólatra. E era aí que eu não acreditava mesmo. Bem, mas eu caía na conversa do Paulo. Eu perguntava sobre diversas coisas, somente para ver até onde ele chegaria. Então, eu perguntei se ele poderia me mostrar esse tal mapinguari, e ele disse que não, pois ele mesmo se transformou em um lobisomem e colocou esse mapinguari para correr. Lógico que eu não aguentei e caí na risada, mas ele fez uma cara de sério e me prometeu que na próxima lua cheia ele me provaria que estava dizendo a verdade, pois viraria um lobisomem em minha frente. Bem, lógico que eu também não levei a sério. E a próxima lua cheia também não chegou para ele, pois o Paulo veio a falecer muito antes. A chácara onde estávamos era bastante afastada, e não havia iluminação pública na estrada de terra que levava até a clínica. E lá, cada um tinha as suas responsabilidades. Cozinheiro, ajudante de cozinha, faxineiro, ajudante de faxineiro, ronda noturna, horta, entre outras. A minha responsabilidade era a ronda noturna. E toda noite, depois de jantarmos, rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos carta, entre outras coisas a mais. E quando era 23 horas, eu apagava os lampiões, fechava a porteira e verificava os animais, etc. Lembro-me que em uma noite de lua cheia, em uma das minhas rondas, quando eu ia fechar a porteira, eu vi um vulto agachado próximo ao mirante. O mirante é uma cruz de madeira bem alta. Então eu resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local. Mas percebi que esse vulto chorava e soluçava. Acho que devido ao fato de buscarmos a espiritualidade, aquela cena me comoveu e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado, passando um pouco da sabedoria que eu aprendi estando naquele local. Eu caminhei sozinho até aquela pessoa, achando que se tratava de um mendigo ou até mesmo um alcoólatra tapado. E para o meu espanto, quando eu cheguei bem perto e já estava colocando a minha mão sobre o ombro daquela pessoa,
eu pude perceber, com a ajuda da luz da lua cheia, que quem estava ali, chorando, soluçando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados cometidos, era o Paulo, aquele mesmo que havia falecido naquele local. Ele virou-se para mim e eu senti que ele ia me dizer algo, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser e eu caí para trás e fiquei paralisado, tentando me levantar para correr, mas as minhas pernas não me obedeciam. O Paulo, soluçando, logo disse: "Eu te prometi que nessa lua cheia eu te provaria que estava falando a verdade. Eu sou um lobisomem e me entreguei ao álcool justamente para sair dessa realidade." E após ele dizer isso, o seu corpo foi mudando de forma. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos se partiam e os seus olhos se tornaram duas bolas brancas, enquanto ele estava ajoelhado, olhando para a lua e uivando. Finalmente recuperei as minhas forças, pois aquele uivo estridente me fez voltar a si. Então saí correndo o mais rápido possível. Senti os meus calcanhares tocando na minha bunda de tanto que eu corri, gritando desesperado e sem olhar para trás. Alguns internos saíram dos seus quartos para ver o que estava acontecendo. Acordei também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Na outra noite, eu não fui fazer a ronda. Pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Mas para o meu azar, o novo ronda não viu nada de anormal. E eu passei a ser perturbado pelo restante do grupo durante todo o tempo que eu estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso de drogas que eu havia feito durante todo o tempo, e que o meu estado psicológico já estava bem deteriorado. Porém, eu juro que o que eu vi naquela noite foi real, e também não foi fruto da minha imaginação. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, e o nome é Gritos. Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 30 anos. E posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. E isso ocorreu na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa. 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo, e era uma bela casa. E no lugar da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, a Josefina e a Marília. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, era o que a minha mãe dizia para o que hoje conhecemos como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor, e a pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e até mesmo o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia.
e alguns vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, foram concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. E numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. E todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. E não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma noite de quinta-feira, perto das 23 horas, tudo começou. Primeiro foram os gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginavam tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Então, os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília, e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem todo mundo é solidário e palpável como imaginamos. E muitas vezes podemos acordar desse nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite. O primeiro relato de hoje é: o Saci mal criado me xingou. As criaturas das matas às vezes surgem até mesmo fora das matas, talvez mostrando que podem fazer o que bem entenderem e assombrar quem bem quiser. O fato a seguir pode ser uma dessas experiências. Olá, eu me chamo Maria e moro no interior do Paraná. E todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. E raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma, estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua, a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risadinha de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém. Simplesmente segui o meu caminho. E quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto aquela risada novamente. E quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei que ele estava lá às 7h30 da manhã. E sem ninguém por perto. Bem, ele era negrinho, tinha um gorro vermelho. E nesse momento eu nem reparei se ele tinha uma ou duas pernas, porque eu nem imaginei na hora que poderia ser um saci. Então eu falei para ele: "Ei, garoto, é muito perigoso você ficar aí em cima. Você pode cair e se machucar." Mas ele simplesmente levantou a cabeça e riu. Aí eu pensei que devia ser algum menino de uma das casas que já devia estar acostumado a subir ali em cima. Então eu simplesmente segui o meu caminho.
Eu andei mais um pouco e olhei para trás. E ele ainda estava lá em cima da árvore, rindo e olhando para mim. Então, eu olhei para frente e continuei andando. Mas de repente, eu ouvi um grito de pavor. E quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima, diretamente com a bunda no chão. E quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, pois ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando eu cheguei perto, eu fiquei sem reação, pois foi aí que eu vi que ele só tinha uma perna. Bem, ele era menor do que aparentava ser em cima da árvore, e foi aí que eu liguei as coisas. Bem, aquilo não era uma criança, era um saci. Ele ficou muito enfurecido e me xingou de vários palavrões, como se eu tivesse culpa. Eu não vou citar as coisas que ele me chamou aqui porque é até pesado. E quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo nesse mundo, ele saiu pulando, resmungando, e logo então se formou um redemoinho em volta dele, e aquele redemoinho foi andando até ele sumir. Eu só consegui voltar a si depois de uns 5 minutos ali parada. E por incrível que pareça, ninguém passou por lá. Era tudo o que eu menos esperava naquele dia, era ser xingada por um saci malcriado. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o saci novamente. E sempre que eu posso evitar, eu não passo por lá. Boa noite. O segundo relato é O Saci no Meu Quintal. Boa noite, eu me chamo Amanda. E este fato que vou contar aqui aconteceu quando eu morava na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Quando eu era pequena, a minha família acabara de mudar para um bairro cercado por matas. E nós tínhamos nos mudado para essa nova casa fazia pouco tempo. Era uma casa com um terreno gigantesco. E nessa época eu devia ter entre 8 ou 9 anos. O meu quarto ficava na parte de trás da casa e dava para ver quase todo aquele quintalzão. Por muito tempo, nada de estranho aconteceu comigo, mas eu me lembro de sempre ir dormir cedo com medo de algo. Era sempre tão frio mesmo no verão, quando era bem quente lá fora. Os meus pais falaram que eu iria me acostumar com o quarto, mas eu nunca me acostumei. E esse medo de noite e o frio inexplicável duraram por 4 anos. Mas uma noite eu decidi que estava cansada de ficar com medo. Eu me forcei a levantar e ir até a janela e olhar para o quintal. Bem, e havia alguém lá, um garoto muito negro. E mesmo que estivesse escuro, aquele garoto era mais escuro que a própria escuridão. E eu podia ver ele como se fosse de dia. O rosto dele era pequeno e os seus olhos vermelhos como brasas. Eu não sei como, mas mesmo ele estando bem longe, eu sabia como era o rosto dele. Ele parecia estar bravo. E uma coisa que me chamou a atenção também foram as roupas dele. Era uma saia feita de folhas secas e um gorro vermelho na cabeça, e ele também fumava um cachimbo. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia sair da janela. O garoto olhou para mim e o espaço entre nós pareceu não ser maior do que o espaço entre eu e a tela do computador agora. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu me sentia tão indefesa e assustada, e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se era por causa da minha fragilidade ou do meu medo. Finalmente, a figura saiu pulando para o fundão do quintal e sumiu. E eu consegui gritar. E eu gritei, e os meus pais correram e eu contei para eles o que vi. E eles insistiram que eu estava andando dormindo ou que era algum pesadelo. E falaram que era para eu voltar para a cama e dormir. Mas eu não consegui mais dormir por um bom tempo.
Alguns dias mais tarde, eu perguntei para um vizinho alguma coisa sobre o assunto. Ele me contou que coisas estranhas sempre acontecem um pouco depois de onde a minha casa estava, e que às vezes as pessoas que moravam lá viam coisas, e essas assombrações ele disse que era o Saci ou a Caipora. Mais tarde, naquela noite, eu estava na cozinha que ficava bem embaixo do meu quarto. Eu estava preparando um lanche quando eu olhei para fora da janela e quase morri de susto. A figura da outra noite estava lá fora, porém, bem mais perto do que da outra vez. O rosto dele estava muito mais bravo do que estava antes. Então eu corri para a sala e contei para o meu pai o que eu tinha visto. Mas quando ele saiu para ver o que era, ele não achou ninguém lá fora. O meu pai estava começando a ficar preocupado comigo. E sinceramente eu também estava. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando eu fui para o meu quarto naquela noite, o garoto voltou. Mas desta vez ele estava no meu quarto, bem na frente da janela que estava fechada. Bem, ele parecia muito, mas muito mais bravo. E eu fiquei tão assustada que tudo que eu pude fazer foi gritar. Os meus pais vieram correndo, mas desta vez parece que eles viram alguma coisa. Porque eles me agarraram e me puxaram para fora do quarto e bateram a porta. Os meus pais também puderam sentir o cheiro forte de fumo pela casa. E ninguém dormiu naquela noite. Então, eu contei o que o vizinho havia me dito. E dessa vez, parece que os meus pais acreditaram. Mas o certo é que eu nunca mais dormi naquele quarto. No dia seguinte, o meu pai foi conversar com o vizinho e voltou bem preocupado. Ele falou que o vizinho disse que a figura nunca chegou tão perto antes. E que ele nunca tinha entrado na casa antes. Então, ele achou que era um mau sinal. Então, meu pai ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa. E o agente imobiliário falou que algumas pessoas viram algumas coisas estranhas na casa, mas que nunca nada de ruim aconteceu. E que tudo isso era superstição ou coisa de gente com imaginação fértil. O meu pai não quis arriscar e arranjou para nós mudarmos de lá na semana seguinte. Às vezes, eu ainda vejo aquele Saci nos meus sonhos. E mesmo isso tudo tendo acontecido há 10 anos atrás, eu nunca vou me esquecer do terror que eu senti naquela noite. Bem, também posso dizer que nunca mais vou esquecer o rosto de raiva daquela criatura que eu tenho certeza que era o Saci. Boa noite. Então, vamos para o relato de hoje, que é A Sombra Assassina. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. E essa casa ficava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa. Eu falei para os meus pais que eu ouvi alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu tentava dormir. Mas eles riram e falaram que era coisa da minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas. Alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. E nada muito a sério chegou a acontecer, até o meu aniversário de 16 anos. A minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital. E o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe haviam se separado.
Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Mas eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Então eu achei que era melhor ignorar tudo. Mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala quando ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa, atravessar a sala de jantar que é do lado da sala de TV e subir as escadas. E isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, já que o sofá da sala de TV é do lado da porta e dele dá para ver as escadas. Eu me levantei, segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, eu abri completamente e alguma coisa que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra, e aquilo entrou no quarto dela. Eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto, e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor, em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisinha preta, que parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato. E eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquela coisa sorriu para mim, com um tom meio ameaçador. Então, desapareceu no ar como se tivesse dissolvido. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa. Então, eu vi uma coisa que era terror puro. Era maior e muito mais escuro que o bichinho que eu tinha seguido. E aquela coisa estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo. Porém, dava para perceber que era só uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim. E dava para sentir toda a maldade que emanava daquilo. Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar e a se esticar, se transformando em uma sombra de algo que parecia uma pessoa, a única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei. Um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa. E fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto. E descobri algumas coisas interessantes. Ela falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás, lá pela década de 1920. E esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que eu tive é que a casa ainda estava vazia, e ninguém queria morar lá. Bem, e por um bom motivo. A outra história
Aconteceu quando já estávamos na casa nova. E isso há uns 2 anos depois de nos mudarmos. Eu estava sozinha em casa e sem nada o que fazer, e sem ninguém para conversar. Então eu decidi ir dormir. E mais tarde eu acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora eu fiquei pálida de medo, mas lembrei que quando era pequena eu sentia a mesma sensação na casa anterior. Mas isso logo passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. E lá disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para que a minha mãe perdesse a criança, que no caso era eu. E que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, aquele encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama com a minha mãe. E mesmo tendo as minhas irmãs dormindo no mesmo quarto, eu sentia que aquela entidade me observava. Então, eu sempre dormia com a minha mãe. Porém, eu não senti mais aquela presença por 3 anos, depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Aquela coisa apareceu na minha frente e disse: "Eu te assusto, porque um feitiço com seus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. E só assim deixará o silêncio." Bem, eu fiquei muda por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas eu, com muita fé, acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Bem, esses fatos que me aconteceram é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, por favor deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Boa noite. Fala galera, eu sou o Fael do canal Elite Oculta e hoje eu tô aqui para mais um relato inédito. Então antes de começar o relato eu vou pedir para vocês deixarem aquele like, quem não é inscrito se inscreva no canal e também vou pedir para vocês estarem compartilhando este vídeo, beleza galera? Porque a visualização dos vídeos nesse último mês tem caído bastante. E antes de irmos para o relato, eu vou pedir para você que não conhece o canal Depois da Meia-Noite, dê uma passadinha lá, é o canal do meu irmão e sai relatos de lobisomem todos os dias. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então corram lá, se inscrevam, deixem o like nos vídeos e agora vamos para o vídeo. O título do vídeo de hoje é "Traí o meu marido com 32 machos". Então vamos lá. Olá Fael, bom dia. Eu me chamo Cibele. E pelo título do relato, eu sei que todos pensam que eu sou uma vagabunda. Mas basta escutar a minha história e todos ficarão surpreendidos. Bem, eu me chamo Cibele. Atualmente eu tenho 64 anos e eu começarei a história desde o início, para vocês entenderem que o conceito é mais de liberação. Eu já havia me aposentado e estava com os filhos criados quando descobri várias traições do meu marido. E apesar da vida confortável, a decisão foi tomada, que foi pedir o divórcio, mudar de cidade e me redescobrir. Essa minha nova fase deu origem ao sexo somente por prazer, sem a preocupação de envolvimento amoroso. Excluí a expressão "velha demais para isso" da minha cabeça e também resgatei a minha autoestima, que estava destruída. Bem, 5 anos antes da separação, eu recebi a ligação de uma moça falando que era namorada do meu marido. Eu tinha uma vida perfeita, de madame mesmo, e os meus filhos eram criados, todos fazendo faculdade. Eu pensei até que fosse coisa do meu cunhado.
pois ele costumava se meter nesses rolos com mulheres. Perguntei se ela não estava enganada, mas ela confirmou que se tratava dele mesmo. Eu fui questionar e ele jurou que era mentira. Mas a partir daí começou a bater uma insegurança e uma tremenda desconfiança. E até mesmo eu chegava a cheirar suas camisas. Bem, demorou quase 8 meses para ele assumir a traição. Porém, veio com aquela conversa que eu era a mulher de sua vida. Na verdade, eu morria de medo de confirmar a minha suspeita. Pois ninguém casa para se separar. E realmente eu não queria. Ainda mais na minha idade. Eu estava com 56 anos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a aliança, mas continuei casada. Porém, era uma neurose. Um dia estava bom e no outro uma droga. E tinha noite que eu não sabia se ele voltaria para casa. Transformei aquilo no ponto central de tudo, como se não houvesse casamento. E também como se não acontecesse mais nada na minha vida. É engraçado, pois quando descobri a traição, eu fiquei com vergonha e com medo de ser a culpada por ter provocado essa situação. Pois nós mulheres pegamos essa mania de ter a culpa de tudo de mal que acontece na relação. Anos depois, eu fui visitar um filho que morava fora e passei 40 dias longe. Quando voltei, o meu marido estava um amor, querendo me agradar em tudo, muito bonzinho. Bem, aquilo parecia culpa, e realmente era. Eu descobri que ele teve vários casos enquanto eu não estava ali. Continuava com a moça do telefonema. E também surgiram outras mulheres nas viagens que eu fazia a trabalho. Bem, eu disse que bastava para mim. Disse aos meus filhos o que estava acontecendo. E anunciei que dessa vez seria a separação. Eles me apoiaram, mas perguntando sempre se eu tinha certeza daquilo. Ao mesmo tempo em que eu queria, aquilo me doía muito. A humilhação de ser traída, ainda mais em uma cidade do interior, onde todo mundo se conhece. Bem, eu pensei, não vou ter mais lugar aqui. Eu fui atrás de uma advogada, catei a minha parte dos bens e em 15 dias eu estava em São Paulo. Vendi o apartamento que tinha em Jundiaí e comprei um outro em São Paulo. E assim eu fui chorar no anonimato. O bom da mudança é que podia ir ao mercado e ninguém me perguntar: cadê ele? Ou escutar: ah, vocês se separaram? Pois todo mundo já sabia. Mas só depois que me separei que vinham me contar que tinha visto ele no avião com uma moça, encontrando com ele jantando em Campinas com outra moça. E essas situações me deixavam cada vez mais brava. Bem, quem não me contou antes não deveria me contar depois. Em São Paulo, eu arranjei um trabalho de meio período. Não era uma coisa que resolveria a minha vida financeira, mas me manteria ocupada. E mal ou bem, isso me forçava a sair, me arrumar e a conhecer pessoas. Na verdade, eu queria ficar dentro do meu apartamento de pijama. Pensava que minha vida estava acabada. E os meus filhos, cada um morando na sua casa, cada um com a sua vida, e não seria justo eu impor a minha dor a eles. Eu estava tão chata que nem mesmo eu me aguentava. Eu pensei, vou arrumar um namorado. Há 7 anos atrás, nem havia esses aplicativos tipo o Tinder. Então eu me inscrevi em um site de relacionamentos que ouvi falar na sala de bate-papo do UOL. E pensei, estou sozinha e não devo nada para ninguém. Só que nunca achei que fosse realmente acontecer. Pensei que não precisava de uma companhia para mudar a minha vida. Então eu deixei claro no meu perfil
que eu queria um amigante. É uma mistura de amigo com ficante. Mas o que eu não queria era mudar a minha situação atual. Bem, choveu de macho em cima de mim, pois todo homem sabe que a mulherada quer casar ou no mínimo um compromisso sério. Percebi então que eu não tinha autoestima. Antes, era uma sensação de inutilidade que doía. Bem, eu fui saindo com um cara, e depois outro cara, e de uma hora para outra eu percebi que estava sendo elogiada. Bem, como aqueles homens não iriam me ver nunca mais, eles não precisariam falar isso para me agradar. Então comecei a perceber que a minha vida poderia ter mais adrenalina do que aquela que eu vivia até então. Primeiro encontro, eu fiquei apavorada. Acabava marcando em um café, e sempre em lugares públicos, e falava: eu estou de blusa verde, mas colocava um casacão por cima, pois se notasse que ele me agradava, eu tirava o casaco. Bem, o primeiro que saí era bem mais novo, ele tinha uns 40 anos. Começamos a nos falar o dia inteiro até que aconteceu. Mas até acontecer foi um Deus me livre. E para tirar a roupa na frente daquele cara que era mais novo que eu, e era muito bonito, eu pensava que ele iria perceber que eu tinha estria, e então veria a minha celulite. Mas quando aconteceu e transamos loucamente, eu achei aquilo o máximo. E a partir daí eu não me sentia mais temerosa com a vida, pois o que viesse para mim já era lucro, e isso fez com que eu me enxergasse como uma mulher corajosa, destemida, que tinha coragem de aprender. Bem, eu fiz tudo isso sem ninguém saber. Porém, eu tinha um código de segurança. Quando saía, deixava na mesa da minha sala o telefone do cara anotado, pois se eu morresse ou acontecesse alguma coisa comigo, aquilo seria uma pista. Bem, eu adoro seriados policiais, como CSI, Investigação Discovery. Bem, este era o meu código. Afinal, eu iria contar para quem se as minhas amigas resolveram ignorar a minha amizade depois da separação. E eu não era convidada nem mais mesmo para um chá de bebê. Aqui em São Paulo, eu aprendi a sair sozinha. Voltei para a ópera, para a música clássica e até mesmo jantava sozinha. Sentava em um boteco e bebia um chopp, 2, 3 e as pessoas estranhavam. Eu ainda chorava quando fui orientada pela terapeuta a escrever todos os bons momentos da minha vida. Eu fiz isso. Porém, tudo na terceira pessoa. O meu filho, que é escritor, ele me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava escrevendo uns contos eróticos. E como ele morava na Turquia, ele pediu que eu enviasse para ele. Bem, ele sacou na hora e me perguntou com quantos eu já havia saído. Na época, com uns 15. E daí ele me falou: manda tudo, coloca na primeira pessoa e vamos escrever um livro. Então eu falei para ele que as minhas experiências sexuais somaram o número dos anos que eu fiquei casada. E foi aí que o meu filho falou: 32. Bem, eu nunca escondi nada. Deixei que ele escrevesse o livro porque o corpo é meu. E posso dizer que foi uma experiência excelente com cada um dos 32 machos. E se eu pudesse, eu faria tudo isso de novo. Boa noite. Bem, esse aí foi o relato de hoje, galera. É um relato bem interessante, né? A mulher que ela pegou aqui 32 caras, mas ela não dá muito detalhes. Até porque se ela fosse dar detalhes de cada um, né? Isso aqui ia virar mais um conto erótico. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Contos eróticos. Então, se você ainda não deixou o like, deixa um like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E hoje, às 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no Elite Oculta. Então não percam. Boa noite.